O cheiro de café fresco e torradas queimadas sempre me lembrava das manhãs de sábado. Era nossa tradição, pai, eu e a Manu, minha irmã mais nova, tomando café da manhã juntos antes de começarmos a bagunça do fim de semana. Mas desde que a mamãe morreu, há 2 anos, a tradição tinha se tornado mais melancólica. O silêncio preenchido por lembranças agridoces. Meu pai, um homem forte e carinhoso, afogado em tristeza desde a partida da mamãe, finalmente parecia estar se recuperando. Ele havia conhecido alguém. Clara. Clara era tudo que a mamãe não era. Alta, com cabelos negros como a noite e olhos que pareciam mudar de cor dependendo da luz, ela carregava um ar de mistério que me deixava inquieto. Seu sorriso era fácil e hipnotizante, mas algo nele não chegava aos olhos. Era como se ela estivesse sempre interpretando um papel e eu não conseguia descobrir qual era o seu verdadeiro eu. A primeira vez que a vi, ela usava um vestido vermelho vibrante que contrastava com sua pele pálida. Parecia uma daquelas flores exóticas e venenosas que víamos nos documentários sobre a floresta amazônica. Manu, sempre receptiva a rostos novos, correu para abraçar Clara, que a recebeu com uma risada melodiosa. Mas eu senti um arrepio percorrer minha espinha, como se a presença dela tivesse despertado algo sombrio dentro de mim. Os primeiros meses foram relativamente tranquilos. Clara se mudou para a nossa casa, trazendo consigo um aroma peculiar de incenso e especiarias que impregnava os móveis e roupas. Ela se esforçava para ser a madrasta perfeita, cozinhando para nós, ajudando Manu com a lição de casa e comprando presentes extravagantes. Mas as coisas começaram a mudar. O comportamento do meu pai se tornou estranho. Ele, antes tão presente e amoroso, passou a ser distante e taciturno. Seus olhos, antes cheios de vida, agora pareciam opacos, como se ele estivesse preso em algum tipo de transe. E ele sempre a defendia, mesmo quando ela estava claramente errada. Uma noite, enquanto Manu dormia, ouvi um barulho vindo do sótão. Era um cômodo que raramente usávamos, cheio de caixas empoeiradas e móveis antigos. A curiosidade me venceu e, armado com uma lanterna, subi as escadas rangendo. A porta do sótão estava entreaberta e uma luz fraca emanava lá de dentro. Ao me aproximar, ouvi vozes baixas e sussurradas. Reconheci a voz de Clara, mas a outra voz era gutural e sinistra, como um rosnado. "Você prometeu", Clara sussurrou, sua voz carregada de medo. "Em breve, minha querida", respondeu a outra voz. Tudo está se encaixando como planejado. Paralisei na porta, o coração batendo forte no peito. Através da fresta da porta, vi Clara ajoelhada diante de um círculo de velas acesas, seus olhos brilhando com uma intensidade assustadora. Em suas mãos, ela segurava um medalhão que eu reconheci como sendo da mamãe, um presente que meu pai havia lhe dado no aniversário de casamento deles. Nesse momento, soube que algo estava terrivelmente errado. Clara não era quem dizia ser. Um calafrio percorreu meu corpo, gelando-me até os ossos. A cena diante de mim era perturbadora. Clara, banhada pela luz bruxuleante das velas, murmurando palavras incompreensíveis enquanto segurava o medalhão da minha mãe. O medo me paralisou por um instante, mas a necessidade de entender, de proteger minha irmã e talvez até meu pai, me impulsionou. Recuei lentamente, sem tirar os olhos da fresta da porta. Precisava de provas, algo concreto para mostrar ao meu pai e fazê-lo enxergar a verdade sobre Clara. Engatinhando pelos corredores escuros, voltei para o meu quarto e vasculhei minhas gavetas, até encontrar uma câmera digital antiga. De volta ao topo da escada, meu coração batia como um tambor em meu peito. Respirei fundo e abri a porta do sótão com um rangido. Clara se virou bruscamente, seus olhos negros me encarando como punhais. O círculo de vela se apagou instantaneamente, mergulhando o sótão na escuridão. "Pedro?" A voz de Clara soou perigosamente calma. "O que está fazendo aqui?" Eu ouvi um barulho. Gaguejei, tentando controlar o tremor em minha voz. Liguei a lanterna, direcionando o feixe de luz para onde ela estava. Clara estava de pé, as mãos vazias. O medalhão da minha mãe havia sumido. "Estava apenas procurando algumas coisas antigas", ela disse com um sorriso forçado. "Sabe como é, tentando encontrar meu lugar nesta casa." Olhei ao redor do sótão,
procurando qualquer sinal do círculo de velas ou da outra pessoa, mas não havia nada. Você estava falando com alguém? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Clara riu, um som melodioso que agora soava falso e cruel. Estava apenas ensaiando, ela respondeu. Estou pensando em voltar a atuar, sabia? Fazia anos que não subia em um palco. Eu sabia que ela estava mentindo. A atmosfera no sótão era pesada, carregada de uma energia maligna que me fazia querer vomitar. Mas eu não tinha provas, apenas um medo crescente e a certeza de que Clara guardava segredos obscuros. Naquela noite não consegui pregar os olhos. Repassei a cena no sótão inúmeras vezes, tentando encontrar uma explicação lógica para o que havia visto e ouvido. Quem era a outra pessoa? O que Clara estava escondendo? E o que ela queria com o medalhão da minha mãe? Decidi que precisava investigar por conta própria. Clara estava escondendo algo, e eu não descansaria até descobrir a verdade. A partir daquela noite, passei a observar Clara com mais atenção, buscando qualquer pista que pudesse expor sua verdadeira natureza. Durante o dia, ela mantinha a fachada de madrasta perfeita, mas à noite eu a via vagando pela casa como um fantasma, seus olhos brilhando sob a luz da lua. Comecei a vasculhar o quarto dela enquanto ela estava fora, mas Clara era organizada ao extremo da obsessão. Cada objeto em seu quarto parecia meticulosamente colocado, sem deixar espaço para descuidos reveladores. A única coisa fora do lugar era um livro grosso com a capa de couro envelhecido, escondido no fundo da gaveta de lingeries. O livro era escrito em um idioma que eu não reconheci, com letras retorcidas que pareciam se mover na página. Folheei cuidadosamente, sentindo um calafrio percorrer minha espinha ao ver ilustrações macabras de rituais e símbolos estranhos. Era como se o próprio livro emanasse uma aura maligna. Enquanto tentava decifrar os estranhos símbolos, encontrei um nome escrito em português arcaico: Lisandra a Sanguinária. Um nome que me gelou o sangue, pois era o nome da minha bisavó, que, segundo histórias sussurradas pela família, havia morrido em circunstâncias misteriosas, acusada de bruxaria. A conexão entre Clara, o livro e a história da minha bisavó era assustadora. Era como se estivesse juntando peças de um quebra-cabeça macabro, e a imagem que se formava era aterrorizante. Naquela noite, decidi compartilhar minhas suspeitas com Manu. Ela era apenas uma criança, mas sempre fomos muito unidos, e eu não podia mais guardar esse segredo sozinho. Sentados em seu quarto, com a porta trancada, contei a ela sobre o que tinha visto no sótão, sobre o livro e a possível ligação de Clara com a nossa bisavó. Para minha surpresa, Manu não pareceu surpresa. Eu sabia que tinha algo errado com ela. Ela sussurrou, seus olhos arregalados. Às vezes, à noite, eu ouço Clara falando sozinha no quarto, como se estivesse conversando com alguém. E ela sempre coloca a mão na minha cabeça antes de dormir, como se estivesse me testando. Um nó se formou em meu estômago. Clara estava usando minha irmã, manipulando-a de alguma forma? Mas com que propósito? Decidimos que precisávamos agir, mas não podíamos confiar em ninguém. Nossos amigos nos achariam loucos, e meu pai estava cego pelo feitiço de Clara. Estávamos sozinhos nesta luta. A cumplicidade de Manu, apesar do medo que via em seus olhos, me deu forças. Tínhamos que ser discretos, agir como se nada soubéssemos, enquanto buscávamos uma maneira de desmascarar Clara. Comecei a pesquisar sobre bruxaria, devorando livros da biblioteca municipal e mergulhando em fóruns obscuros na internet. Quanto mais eu aprendia, mais assustadora a situação se tornava. Os rituais descritos no livro de Clara, as palavras que eu a ouvia murmurar à noite, tudo apontava para um tipo de magia negra poderosa e perigosa. Enquanto isso, as mudanças em meu pai se intensificavam. Ele estava cada vez mais magro, com olheiras profundas e um ar abatido. Parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Clara, por outro lado, parecia irradiar uma beleza sobrenatural. Sua pele sempre perfeita, seus olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. Uma noite, durante o jantar, meu pai anunciou que Clara e ele iriam viajar a negócios por uma semana. Vamos visitar uma antiga fábrica de tecelagem no interior, ele explicou, sem fazer contato visual.
Clara está pensando em abrir uma loja de artesanato, sabe? Ela tem um talento natural para essas coisas. Manu e eu trocamos um olhar de pânico. Uma semana sozinhos com Clara? Era nosso pior pesadelo. Mas também era uma oportunidade. Com Clara e meu pai fora de casa, teríamos tempo para procurar provas concretas contra ela, algo que pudesse libertar nosso pai do feitiço que o aprisionava. Assim que meu pai e Clara partiram, Manu e eu corremos para o quarto dela. Temos que procurar no sótão, ela disse, seus olhos brilhando com uma determinação nova. Tenho certeza de que vamos encontrar algo lá. O sótão, sempre frio e empoeirado, parecia ainda mais sinistro sob a luz fraca do dia. Caixas empilhadas formavam corredores labirínticos, e o cheiro de mofo impregnava o ar. Começamos a vasculhar o cômodo, abrindo baús antigos e revirando gavetas esquecidas. Foi Manu quem encontrou, no fundo de uma caixa de madeira escondida sob um monte de cobertores empoeirados, um pequeno diário encadernado em couro. A capa estava em branco, mas ao abri-lo, reconheci instantaneamente a letra delicada da minha mãe. Era o diário da minha mãe, e estava cheio de segredos. As mãos trêmulas, Manu e eu nos sentamos no chão empoeirado do sótão, sob a fraca luz que atravessava uma fresta na madeira. O diário era antigo, o couro da capa desgastado pelo tempo, mas as páginas amareladas estavam em bom estado, a tinta da caneta tinteiro ainda vívida. As primeiras páginas descreviam momentos felizes da vida da minha mãe. O dia em que conheceu meu pai, o nascimento de Manu, as férias em família. Mas à medida que avançávamos na leitura, um tom de medo e apreensão começou a tomar conta das palavras. Havia menções a pesadelos vívidos, a uma sensação constante de ser observada, a um nome sussurrado pelo vento. Lisandra. Minha mãe estava investigando a história da nossa família, buscando a verdade sobre a nossa bisavó acusada de bruxaria. E, pelo visto, havia descoberto algo terrível. Num trecho, datado de algumas semanas antes de sua morte, minha mãe descrevia um encontro com uma mulher misteriosa, de beleza incomum e olhos negros penetrantes. A mulher havia se apresentado como uma antiga amiga da família, mas minha mãe sentia que algo estava errado, que a mulher escondia um segredo obscuro. Clara, sussurrei, meu sangue gelando nas veias. A descrição da mulher no diário era idêntica à nova namorada do meu pai. As últimas páginas do diário estavam soltas, manchadas com o que parecia ser vinho tinto. A letra da minha mãe era frenética, desesperada. Ela havia descoberto a verdade sobre Clara, sobre Lisandra, sobre uma linhagem de bruxas que se perpetuava através dos séculos, alimentando-se da energia vital de homens apaixonados. E o pior, minha mãe acreditava que meu pai estava em perigo, que ele era o próximo alvo. Um nó se formou em minha garganta. A morte da minha mãe, que sempre consideramos um acidente, agora assumia contornos sinistros. Clara havia matado a minha mãe para se aproximar do meu pai. E agora ela estava prestes a fazer o mesmo com ele. Fechando o diário com um baque surdo, olhei para Manu, que me encarava com os olhos arregalados de terror. Temos que contar para a polícia, ela disse, sua voz trêmula. Balancei a cabeça, meu estômago revirando. Quem acreditaria em nós? Uma história absurda sobre bruxas e maldições ancestrais? A polícia acharia que éramos apenas crianças perturbadas pela morte da nossa mãe. Tínhamos que resolver isso sozinhos. Tínhamos que encontrar uma maneira de deter Clara antes que fosse tarde demais. O diário da minha mãe era um chamado à ação, um grito desesperado ecoando através do tempo. Ela havia arriscado tudo para nos alertar, para proteger nosso pai das garras de Clara. Não podíamos deixá-la cair no esquecimento. Manu, apesar do medo que a assolava, concordava comigo. Tínhamos que lutar. Mas como enfrentar uma força ancestral, uma magia que transcendia o mundo racional? A resposta, descobri, estava nas páginas finais do diário da minha mãe. Ali, entre anotações frenéticas e desenhos quase irreconhecíveis, minha mãe descrevia uma antiga lenda, um ritual de proteção contra as forças das trevas. Era uma aposta arriscada, um ato de desespero que poderia tanto nos proteger quanto nos condenar. O ritual exigia objetos específicos, uma peça de roupa da pessoa que queríamos proteger, uma fotografia de Lisandra, a sanguinária,
que, para o meu desespero, descobrimos ser a mulher na foto desbotada que a minha mãe mantinha guardada em uma caixa de recordações da família. E um sacrifício de sangue. Encontrar a fotografia foi fácil, mas o último item, o sangue. Um frio percorreu minha espinha ao perceber que o ritual exigia um sacrifício pessoal, uma oferenda à entidade invocada. Manu, lendo o medo em meus olhos, segurou minha mão com firmeza. Eu faço, ela sussurrou, sua voz baixa, mas decidida. Se isso pode salvar o papai, eu faço. Antes que eu pudesse protestar, Manu pegou o canivete que usávamos para apontar lápis, o mesmo que meu pai havia nos presenteado no Natal passado, e fez um corte na palma da mão. O sangue, vermelho vivo, escorreu por seus dedos, manchando o diário da nossa mãe. Naquela noite, sob a luz pálida da lua cheia que invadia o sótão, realizamos o ritual. Com o coração batendo forte no peito, seguimos as instruções da minha mãe, recitando as palavras em um idioma antigo que pareciam arranhar minha garganta. O ar ficou denso, carregado de uma energia estática que arrepiava os pelos do meu corpo. A fotografia de Lisandra brilhou por um instante, e um odor de terra molhada e sangue invadiu o ambiente. E então, o silêncio. O ritual havia funcionado? Tínhamos conseguido invocar a proteção da entidade ancestral? Ou havíamos cometido um erro terrível, abrindo uma porta para o mal que jamais poderíamos fechar? Olhei para Manu, que me encarava com os olhos arregalados, o medo e a esperança lutando em seu olhar. Só tínhamos uma maneira de descobrir. Clara e meu pai estavam voltando em 2 dias. E nós estaríamos prontos. Os 2 dias que antecederam a volta do meu pai e de Clara se arrastaram como uma eternidade. A atmosfera na casa estava pesada, impregnada por uma tensão invisível. Manu, apesar da bravura que demonstrara, não conseguia disfarçar o medo que a consumia. Passávamos os dias trancados no quarto dela, lendo e relendo o diário da nossa mãe, buscando qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido, qualquer pista que pudesse nos ajudar a entender o que estava por vir. A noite, porém, era o pior momento. Os pesadelos eram frequentes, povoados por vultos sombrios e sussurros guturais. O nome Lisandra ecoava em meus sonhos, um prenúncio de horror. Na manhã em que meu pai e Clara estavam para chegar, uma tempestade se abateu sobre a cidade. O céu, antes azul, transformou-se em um turbilhão de nuvens negras e a chuva caía com força, como se o próprio céu estivesse chorando. É ela, sussurrou Manu, com os olhos arregalados de medo. Ela está chegando. Tentei acalmá-la, dizendo que era apenas uma tempestade, um fenômeno natural. Mas no fundo, eu também sentia um aperto no peito, uma premonição ruim. A campainha tocou no final da tarde, o som abafado pela chuva torrencial. Meu coração deu um salto no peito. Eles haviam chegado. Fui até a sala, Manu logo atrás de mim, agarrada à minha mão com força. Meu pai, pálido e abatido, entrou em casa com Clara ao seu lado. Ela parecia mais radiante do que nunca, seus olhos negros brilhando com uma intensidade sobrenatural. Pedro, Manuela, disse meu pai com um sorriso cansado. Que bom que estão bem. Sentimos muito a falta de vocês. Clara, porém, não disse nada. Ela apenas nos encarava com um sorriso frio, seus olhos fixos em Manu, como se pudesse ler seus pensamentos. Bem-vindos de volta, murmurei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Espero que tenham tido uma boa viagem. Foi maravilhosa, querida, respondeu Clara, sua voz doce como mel. A fábrica é incrível e a cidade, encantadora. Não é, querido? Meu pai, que parecia estar em transe, apenas assentiu com a cabeça. Vamos jantar? Perguntei, tentando controlar o tremor em minha voz. Preparei a lasanha favorita de vocês. Enquanto nos dirigíamos para a sala de jantar, senti o olhar de Clara em minhas costas, pesado como uma maldição. O jogo havia começado, o jantar foi um exercício de tensão e disfarce. Manu mal tocou na comida, seus olhos fixos em Clara, como se ela fosse uma cobra prestes a dar o bote. Meu pai, alheio ao clima pesado que pairava no ar, comia em silêncio, o rosto pálido e a expressão vazia. Clara, por outro lado, parecia estar se divertindo.
Ela falava sem parar sobre a viagem, sobre a fábrica de tecelagem, sobre seus planos de abrir uma loja de artesanato. Mas suas palavras soavam falsas, ensaiadas, como se ela estivesse representando um papel. A propósito, disse ela em um tom casual, enquanto tomava um gole de vinho. Encontrei algo bastante interessante na casa da sua avó, Pedro. Uma caixa cheia de livros antigos. Parece que a família do seu pai tinha um gosto peculiar para a leitura, não é mesmo? Senti um nó se formar em minha garganta. Ela havia encontrado os livros da minha mãe, os livros sobre bruxaria. Ah, sim, murmurei, tentando manter a voz firme. Minha mãe sempre gostou dessas coisas antigas. É mesmo? Disse Clara, arqueando as sobrancelhas. Ela nunca me pareceu se interessar por ocultismo. Era um interesse particular, respondi, evitando seu olhar. Clara sorriu, um sorriso lento e predatório que me fez gelar o sangue. Entendo, disse ela, sua voz baixa e ameaçadora. Interesses particulares. Levantei-me da mesa, incapaz de suportar a pressão por mais tempo. Com licença, murmurei. Preciso ir ao banheiro. Saí da sala às pressas, meu coração batendo forte no peito. Precisava falar com Manu, avisá-la de que Clara sabia dos livros, mas quando cheguei ao quarto dela, a porta estava trancada. Manu? Chamei, batendo na porta. Você está aí? Silêncio. Manu, abra a porta. Exigi, meu medo aumentando a cada segundo. É importante. Um momento depois, a porta se abriu lentamente. Mas não era Manu quem estava parada na soleira. Era Clara. Ela estava com um vestido longo e esvoaçante, o cabelo negro solto sobre os ombros. Seus olhos, porém, não eram os mesmos. Eles brilhavam com uma intensidade sobrenatural, frios e calculistas como os de um predador. Onde está a Manu? Perguntei, minha voz trêmula. Clara sorriu, um sorriso cruel que me fez recuar. Ela está segura, disse ela, sua voz suave como um sussurro. Por enquanto. E então, antes que eu pudesse reagir, ela estendeu a mão e tocou meu peito. Senti uma dor lancinante, como se meu coração estivesse sendo esmagado por uma força invisível. Caí de joelhos, lutando para respirar, enquanto a escuridão me envolvia. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o rosto de Clara, belo e aterrorizante, pairando sobre mim como um anjo da morte. Acordei em meu quarto, deitado na cama, com a sensação de ter tido um pesadelo horrível. Mas a tontura que me dominava, a fraqueza que me impedia de levantar e a lembrança vívida do sorriso cruel de Clara me diziam que aquilo não era um sonho. Levantei-me com dificuldade, as pernas bambas, e fui até o quarto de Manu. A porta estava escancarada, o quarto vazio, a janela aberta balançando com o vento que uivava lá fora. O diário da minha mãe havia sumido. Desci as escadas correndo, o medo me impulsionando. Encontrei meu pai na sala, sentado em sua poltrona, o olhar fixo na lareira apagada. Parecia ainda mais pálido e abatido do que antes, como se toda a energia tivesse sido drenada de seu corpo. Pai, gritei, meu coração batendo forte no peito. Cadê a Manu? O que a Clara fez com ela? Ele virou-se para mim lentamente, seus olhos vazios de qualquer emoção. Clara, ele murmurou, sua voz fraca como um sussurro. Clara foi embora. Disse que você precisava de um tempo a sós comigo. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Meu pai não estava enxergando. Clara o havia enfeitiçado, roubado sua vontade, sua alma. Pai, você precisa me ouvir, implorei, segurando seus ombros. A Clara não é quem você pensa. Ela é perigosa. Ela levou a Manu. Ele me encarou por um longo momento, seus olhos vagos finalmente focando em meu rosto. Um brilho de lucidez, tênue como a chama de uma vela prestes a se apagar, surgiu em seu olhar. Pedro, ele sussurrou, sua voz rouca de dor. Preciso te contar um segredo sobre sua mãe. Antes que pudesse continuar, um acesso de tosse o dominou, seu corpo convulsionando violentamente. Corri até a cozinha, peguei um copo d'água e voltei correndo para a sala. Mas já era tarde demais. Meu pai estava caído no chão, o rosto pálido voltado para o teto, os olhos vidrados. Seus lábios ainda se moviam, como se ele tentasse dizer algo mais, mas nenhum som escapava de sua boca.
A última centelha de vida havia se apagado. Caí de joelhos ao lado do corpo do meu pai, o choro preso na garganta. Clara havia vencido. Ela havia levado tudo de mim, minha mãe, meu pai, minha irmã, mas eu ainda estava vivo e juraria sobre o túmulo da minha família que a vingança seria minha. Clara pagaria por seus crimes, mesmo que isso me custasse a alma. A morte do meu pai foi um golpe devastador, abrindo um vazio imenso dentro de mim. Mas em meio à dor e ao desespero, uma promessa ardia em meu peito como uma brasa incandescente. Vingança. Clara havia roubado tudo de mim, mas eu não me entregaria ao desespero. Usaria a dor como combustível, a raiva como bússola. Encontraria Manu, a salvaria das garras daquela bruxa e faria Clara pagar por seus crimes. Vasculhei a casa em busca de alguma pista, alguma indicação de para onde Clara poderia ter levado Manu. A única coisa que encontrei foi um bilhete deixado sobre a mesa da cozinha, escrito com a letra elegante de Clara. Querido Pedro, preciso de um tempo longe de tudo isso. Sua família é complicada. Não me procure. Com amor, Clara. O cinismo daquelas palavras me revoltou. Ela havia destruído minha família e agora falava em complicações? Lembrei-me então do diário da minha mãe. Clara havia levado o diário, mas algumas páginas estavam soltas, manchadas com o vinho que ela havia derrubado durante o jantar. E em uma dessas páginas havia um endereço. A localização da antiga fábrica de tecelagem que Clara e meu pai haviam visitado. Era a única pista que eu tinha. Peguei um mapa rodoviário antigo, o mesmo que meu pai usava em suas viagens de negócios, e tracei a rota até a cidadezinha no interior. A viagem seria longa e perigosa, mas eu não me importava. Enfrentaria qualquer obstáculo, qualquer perigo, para ter minha vingança e salvar minha irmã. A chuva continuava a cair lá fora, um prenúncio do confronto que se aproximava. Arrumei uma mochila com algumas roupas, o canivete que meu pai havia me dado e a fotografia desbotada de Lisandra, a sanguinária, que eu havia encontrado junto com o diário da minha mãe. Antes de sair, olhei para a casa pela última vez, meu coração pesado com a memória dos meus pais e da minha irmã. Eu voltarei para casa, prometi em voz baixa, meu olhar fixo no horizonte. E quando eu voltar, a justiça será feita. E então, com a determinação de um vingador solitário, entrei na noite escura e tempestuosa, pronto para enfrentar meu destino. A estrada era um rio negro sob a chuva torrencial. As luzes do meu velho Fusca, que eu havia herdado do meu pai, mal conseguiam perfurar a escuridão. O motor, cansado como eu, gemia a cada curva, a cada subida. Mas eu não parei. Não podia parar. Dirigi durante toda a noite, alimentado pela raiva e pela promessa de vingança. O medo ainda estava lá, uma sombra constante à espreita nos cantos da minha mente, mas eu o empurrava para baixo, recusando-me a deixá-lo me dominar. Ao amanhecer, cheguei à cidadezinha. Era um lugar pequeno e esquecido, com casas de madeira desbotada e ruas desertas. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas o céu permanecia coberto por nuvens densas e escuras. Encontrei a fábrica de tecelagem na periferia da cidade, no final de uma estrada de terra esburacada. Era uma construção imponente, porém decadente, com janelas quebradas e paredes cobertas de era. Um ar de abandono e mistério pairava sobre o lugar. Estacionei o carro a uma distância segura e me aproximei da fábrica a pé, meus passos silenciosos na grama molhada. A porta principal estava trancada com uma corrente enferrujada, mas uma das janelas laterais estava aberta. Com o coração batendo forte no peito, escalei a parede de tijolos e entrei na fábrica. O ar lá dentro era denso e úmido, impregnado pelo cheiro de mofo e poeira. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo gotejar da água que se infiltrava pelo telhado. Caminhei pelos corredores escuros e labirínticos, meus sentidos em alerta máximo. Sentia que não estava sozinho. O som de um grito ecoou pela fábrica, cortando o silêncio como uma faca. Era Manu. Corri em direção ao som, meu sangue gelando nas veias. Encontrei-a em uma grande sala no fundo da fábrica, amarrada a uma cadeira no centro de um círculo de velas negras. Clara estava de pé diante dela, vestida com uma túnica negra, os olhos brilhando com uma luz sinistra. Nas mãos, ela segurava um livro antigo,
o livro de bruxaria que pertencia à minha mãe. Você chegou tarde demais, Pedro, disse Clara, sua voz fria e distante. O ritual já começou. O pânico me invadiu ao ver Manu amordaçada, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto Clara recitava palavras em um idioma gutural e desconhecido. As chamas das velas negras dançavam ao redor delas, projetando sombras sinistras nas paredes da fábrica em ruínas. "O que você está fazendo com ela?" gritei, a voz embargada pelo medo e a fúria. "Solte-a, Clara." A bruxa interrompeu o ritual e se virou para mim. Um sorriso cruel se abrindo em seu rosto pálido. Seus olhos, antes tão sedutores, agora pareciam 2 poços negros de maldade. "Ela é a chave, Pedro?" disse ela, erguendo o livro da minha mãe. "A última peça que preciso para completar o ritual de Lisandra." "Ritual? Que ritual?" perguntei, tentando assimilar a cena surreal. Clara riu, um som estridente que ecoou pela fábrica vazia. "O ritual para restaurar o poder de Lisandra, a sanguinária. Com o sangue da última descendente de sua linhagem, ela retornará à vida, mais poderosa do que nunca." Olhei para Manu, meu coração se partindo ao vê-la tremer de medo. Ela era apenas uma criança, um peão no jogo macabro de Clara. "Você é louca!" gritei. "Libertando Lisandra, você trará o mal para este mundo. Ela vai destruir tudo." "O caos é a fonte do verdadeiro poder", respondeu Clara, seus olhos brilhando com uma luz fanática. "E com o poder de Lisandra, eu reinarei suprema." Ela se virou para Manu, erguendo um punhal de prata que brilhava sob a luz das velas. "Chegou a hora, criança. Abrace seu destino." "Não!" gritei desesperado. Avancei em direção a Clara, mas fui jogado para trás por uma força invisível. Caí no chão, atordoado, e a observei se aproximar de Manu, o punhal erguido. Tinha que fazer algo. Mas o quê? Eu era apenas um adolescente, desarmado e impotente contra a magia negra de Clara. Foi então que meus olhos pousaram na fotografia desbotada de Lisandra que eu carregava no bolso. Uma ideia desesperada, insana, começou a tomar forma em minha mente. Enquanto Clara se aproximava de Manu, erguendo o punhal de prata, meu coração batia como um tambor em meu peito. A fotografia de Lisandra, a sanguinária, em meu bolso, parecia queimar contra a minha pele. Era uma aposta arriscada, talvez loucura, mas era a única chance que eu tinha. "Clara, espere!" gritei, minha voz rouca de desespero. A bruxa parou, a fúria brilhando em seus olhos negros como obsidianas. "O que foi agora, Pedro? Veio implorar pela vida da sua querida irmãzinha?" Ela zombou, a voz gotejando sarcasmo. "Não", respondi, me levantando lentamente, a fotografia de Lisandra firme em minha mão. "Eu vim te mostrar algo." Clara franziu o senho, intrigada. Com um movimento rápido, tirei a fotografia do bolso e a ergui na direção dela. "Você a reconhece?" perguntei, minha voz tremendo ligeiramente. A reação de Clara foi imediata e visceral. Um raio de puro terror cruzou seu rosto enquanto seus olhos se fixavam na imagem desbotada. A arrogância e o controle que ela exibia momentos atrás se esvaíram, substituídos por um medo palpável. "De onde você tirou isso?" ela sibilou, sua voz um sussurro assustado. "Isso não importa", respondi, sentindo uma onda de esperança percorrer meu corpo. A fotografia tinha algum poder sobre ela, alguma conexão que eu ainda não entendia completamente. "Mas eu sei quem ela é. Sei o que ela fez. E sei o que ela fará com você, se você ousar trazê-la de volta." Clara hesitou, o medo lutando com a ambição em seus olhos. O círculo de velas ao redor de Manu tremeu, as chamas dançando erraticamente, refletindo a batalha interna da bruxa. "Mentiras!" ela rosnou, tentando recuperar a compostura. "Você não sabe de nada, garoto. Lisandra me dará poder inimaginável." "A que custo, Clara?" rebati, minha voz ganhando força. "Olhe para você. Olhe para o que você se tornou. Lisandra não se importa com você. Ela só quer usar você, assim como fez com todos os outros antes de você." As palavras a atingiram como um golpe físico. A mão de Clara tremeu, o punhal de prata caindo no chão com um baque surdo. Lágrimas brotaram em seus olhos, misturando-se à maquiagem escura que escorria por seu rosto. Eu só queria..." Ela começou, a voz embargada pela emoção.
Mas antes que ela pudesse terminar a frase, um grito ensurdecedor ecoou pela fábrica. As velas negras se apagaram simultaneamente, mergulhando a sala na escuridão. Um vento gelado, carregado com o cheiro de terra úmida e sangue, invadiu o ambiente, fazendo meu cabelo se arrepiar. Algo estava vindo. A escuridão que se abateu sobre a fábrica era diferente de qualquer coisa que eu já tivesse experimentado. Era um vazio pesado, opressivo, que parecia sugar o ar dos meus pulmões. O cheiro de terra úmida e sangue se intensificou, provocando náuseas. Agarrei a fotografia de Lisandra com mais força, a única fonte de luz naquela escuridão absoluta. Meu coração batia forte contra as costelas, um tambor frenético anunciando um perigo iminente. Um par de olhos vermelhos, como brasas ardentes, se materializou na escuridão em frente a mim. Eram olhos antigos, repletos de uma fúria fria e cruel que atravessava minha alma como lâminas geladas. Um vulto sombrio começou a tomar forma, crescendo a cada segundo. Era uma figura feminina, alta e esguia, com longos cabelos negros que flutuavam ao seu redor como se estivessem vivos. Lisandra, a sanguinária, havia retornado. Clara, paralisada pelo terror, caiu de joelhos diante da aparição. Minha senhora... Ela gaguejou, a voz trêmula de medo. Eu fiz o que você pediu, eu trouxe a garota. A criatura não respondeu. Ela se moveu lentamente em direção a Clara, seus olhos vermelhos brilhando com uma fúria crescente. A cada passo que ela dava, o ar se tornava mais pesado, mais difícil de respirar. Você ousou me convocar? A criatura finalmente falou, sua voz um sussurro gutural que ecoou pela fábrica como um trovão distante. E eu queria poder. Clara balbuciou, prostrando-se no chão. O poder que você prometeu? Lisandra soltou uma gargalhada gélida que fez meu sangue gelar nas veias. Poder? Ela repetiu, sua voz gotejando desprezo. Você é apenas uma marionete, uma ferramenta a ser usada e descartada. Ela estendeu a mão, seus dedos longos e esqueléticos envolvendo o pescoço de Clara. A bruxa se debateu em vão, tentando se soltar, mas o aperto de Lisandra era forte como o aço. Não? Clara conseguiu murmurar, seus olhos arregalados de terror. E então, com um movimento rápido e brutal, Lisandra quebrou o pescoço de Clara. O corpo da bruxa caiu no chão sem vida, como um fantoche que teve seus fios cortados. Lisandra se virou para mim, seus olhos vermelhos fixos em meu rosto. Um sorriso cruel se abriu em seus lábios, revelando dentes afiados como os de um lobo. E você, criança? Ela sibilou, sua voz gélida como o toque da morte. O que o destino reserva para o último descendente da linhagem que eu jurei destruir? O olhar de Lisandra, a sanguinária, me trespassava como se pudesse enxergar minha alma. O medo me paralisava, mas em meio ao terror, uma fagulha de desafio se acendeu em meu peito. Eu não me entregaria sem lutar. Você matou meus pais, murmurei, minha voz rouca de emoção. Tentou usar minha irmã. Não vou deixar você machucar mais ninguém. Lisandra inclinou a cabeça como se estivesse intrigada com minha audácia. Coragem? Ou apenas estupidez? Ela sibilou, sua voz um sussurro gélido que ecoou pela fábrica. Você é apenas um humano, um inseto insignificante diante do meu poder. Ela deu um passo na minha direção e o chão pareceu tremer sob seus pés. O cheiro de terra úmida e sangue se intensificou, sufocando-me. Eu destruí sua linhagem há séculos, continuou ela, seus olhos vermelhos brilhando com uma fúria ancestral. Apaguei sua história, sua magia. Você é apenas um eco fraco do que foi. E agora vou terminar o que comecei. Ela ergueu a mão, seus dedos longos e esqueléticos terminando em unhas afiadas como garras. Mas antes que ela pudesse me tocar, uma luz branca e brilhante explodiu da fotografia que eu ainda segurava. A imagem de Lisandra na foto pareceu ganhar vida, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade sobrenatural. Lisandra, a sanguinária, recuou, um grito de surpresa e dor escapando de seus lábios. Impossível! Ela rugiu, sua voz cheia de fúria e medo. Você não pode me ferir. Eu sou Lisandra, a sanguinária, a bruxa mais poderosa que este mundo já viu. A luz emanada da fotografia se intensificou, envolvendo Lisandra em um casulo brilhante.
A criatura se contorceu, debatendo-se contra a força que a aprisionava, mas era inútil. Você não está esquecida, Lisandra. Uma voz ecoou da fotografia, uma voz feminina, poderosa e antiga. Sua crueldade não ficará impune, seu reinado de terror termina aqui. Um clarão cegante inundou a fábrica. Instintivamente, fechei os olhos, cobrindo o rosto com o braço. Um rugido ensurdecedor ecoou pelos corredores vazios, seguido por um silêncio absoluto. Quando finalmente abri os olhos, a fábrica estava vazia. Lisandra havia desaparecido. A poeira dançava nos raios de sol que agora penetravam pelas frestas da velha fábrica. O silêncio, antes pesado e ameaçador, agora era apenas o silêncio vazio de um lugar abandonado. Lisandra havia desaparecido, assim como a escuridão opressiva que a acompanhava. Olhei para a fotografia em minha mão. A imagem de Lisandra, antes aterrorizante, agora parecia serena, quase triste. Uma única lágrima de luz escorreu da foto, caindo sobre minha mão. Uma onda de exaustão me dominou. As pernas cederam e eu me sentei no chão empoeirado, ainda segurando a fotografia com força. A adrenalina que me mantinha de pé evaporou, deixando um rastro de tremor e náusea. Manu, lembrei-me da minha irmã, ainda amarrada à cadeira no centro do círculo de velas apagadas. Corri até ela, meu coração batendo forte no peito. Manu, você está bem? Perguntei, desamarrando as cordas que a prendiam. Ela estava pálida e assustada, os olhos arregalados, mas ilesa. Ao me ver, um sorriso aliviado se abriu em seu rosto. Pedro, ela exclamou, jogando os braços ao meu redor. Você veio me buscar. A abracei com força, sentindo um misto de alívio e gratidão por tê-la de volta em meus braços. Está tudo bem agora, sussurrei, acariciando seus cabelos. Acabou. Saímos da fábrica em ruínas, caminhando de mãos dadas sob a luz fraca do amanhecer. A chuva havia parado completamente e um céu azul claro se abria no horizonte como uma promessa de paz após a tempestade. A estrada de volta para casa foi silenciosa, mas não desconfortável. Manu dormiu a maior parte do caminho, aninhada em meu ombro. Enquanto dirigia, olhei para a fotografia em meu colo. Lisandra, a sanguinária, havia sido derrotada, mas a que custo? Meus pais haviam partido, vítimas da ambição da bruxa e da busca desenfreada de Clara pelo poder. A dor da perda ainda era uma ferida aberta, mas eu sabia que precisava ser forte por Manu. Éramos tudo o que restava um do outro. Ao longe, vi as luzes da nossa cidade. Um novo dia nascia, e com ele, a promessa de um recomeço. A história da minha família com Lisandra, a sanguinária, havia chegado ao fim. Mas a lembrança daquela noite, da luta contra as trevas e da coragem que encontramos em meio ao medo, permaneceria para sempre gravada em nossos corações. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias incríveis e emocionantes para você. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe com seus amigos. Agradecemos pelo apoio e por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.